esperar ali. Silêncio. Pessoal, eu queria aqui dar acolhida ao Dr. Cleiton, promotor de justiça da Vara de Infância e Juventude aqui de Jales, parceiro nosso. A gente tem sempre demandas ali em conjunto, né, doutor? Eu sou muito grato pela sua presença aqui para tratar desse tema tão caro para nós da educação, não é? Que é a violência contra a mulher, contra as meninas na escola, nas escolas, e a violência escolar de forma geral, que esse ano teve um agravamento pós-pandemia, que vocês todos sentiram, que a gente sentiu aqui também, tá bem? Então, eu queria dar boas-vindas ao senhor, tá? Por essa parceria conosco, tão importante. E aqui nós temos os diretores, todos os diretores das nossas escolas estaduais, que são responsáveis por suas unidades, e todos os vice-diretores que são responsáveis pela convivência escolar, doutor. Então, esse o nosso público de formação. Eu sei que o senhor tem muita expertise nessa área, e somos muito gratos pela sua presença aqui, para tratar disso com a gente em parceria. Bom dia aos todos e todas, é um prazer estar aqui, muito feliz com o convite feito pelo pessoal da diretoria de ensino. Tive contato, né, já com o dirigente regional, professor, e também recentemente com a professora Rivane, né, numa reunião que a gente fez até de emergência. É um prazer também ter conhecido a professora Meire, enfim, a professora Marilene, que eu já tive o prazer de conhecer também, e todos os outros professores, professoras, a doutora Liene também, que nós sempre, a gente tem sido, né, palestrantes tratando dessa temática. Estar ao lado dela é sempre uma honra e um grande aprendizado, porque ela traz para a gente um olhar sobre a ótica da psicologia, e nós estamos aqui para tentar esclarecer, muito mais do que trazer conteúdos técnicos e jurídicos. A nossa proposta é mais no sentido de esclarecer alguns pontos sobre essa temática de violência, tanto no ambiente escolar, tanto no ambiente familiar. Para mim, de fato, é uma grande alegria. Eu me sinto extremamente honrado por estar aqui. Eu sempre faço questão de frisar que eu sou um filho da escola pública. Não sei se todos conhecem, eu já fui aluno aqui do FLI Jales. Então, para mim é uma grande alegria voltar a essa casa e poder aqui compartilhar um pouco da minha experiência como promotor de justiça, já há alguns anos na área da infância e juventude. Pois bem, na verdade eu quero acelerar um pouquinho, porque eu tenho alguns itens teóricos, mas eu gostaria mais de reservar o tempo para as perguntas, né, que eventualmente vocês tiverem sobre essa temática e aquilo que a gente pode ajudar na atuação da promotoria e da rede. É evidente que a gente precisa fazer uma abordagem inicial sobre a temática, e quando nós falamos de violência, seria um pouco de presunção da nossa parte tentar esgotar, ou conceituar, ou definir esse tema. A violência, ele é um fenômeno social complexo, e como nós temos ali no nosso slide, também multifatorial. Se eu abrisse aqui a palavra para todo mundo nesse momento, vocês poderiam, com certeza, com bastante precisão, colocar quais seriam as causas na ótica de vocês do fenômeno violência. Então, nós listamos algumas. Nós temos, por exemplo, causas estruturais. Quando nós falamos, por exemplo, de violência de gênero, que é a violência doméstica, que nós conhecemos como violência doméstica e violência familiar, no fundo é uma violência de gênero, por conta de uma questão estrutural que faz parte da nossa sociedade, em razão da posição social e estrutural da mulher, que torna a mulher, na relação mulher-homem, uma pessoa vulnerável. Ainda que esclarecida, ainda que formada, ainda que com todos os recursos necessários para se informar e etc., mas por uma questão estrutural, a mulher acaba se tornando uma pessoa vulnerável nessa relação, o que faz com que o legislador estabeleça uma forma de proteção especial a essa mulher, reconhecendo esse aspecto estrutural. Nós temos também aspectos econômicos. A questão econômica pode, não é determinante,
mas pode também influenciar aspectos ou motivar situações de violências. Situações as mais diversas possíveis no viés sociológico, de questões estruturais também, como eu já disse. E também a experiência nos revela que muitas vezes a violência ela tem como fonte a omissão do Estado, da qual nós fazemos parte, né? Quando eu falo Estado, a gente acaba reconhecendo, né? O Ministério Público ele é um braço do Estado, cuja uma das funções seria buscar a punição de agressores na parte da violência, mas também nós temos algumas funções de promoção de políticas públicas, e nós percebemos isso no dia a dia da promotoria, que muitas vezes o fenômeno violência talvez não seja causado diretamente pela omissão do Estado, mas ele aumenta quando o Estado ele se omite. E que bom que nós estamos aqui falando sobre isso, quer dizer que nós queremos nos irmanar juntos para tentar mitigar os efeitos, pelo menos na ótica daquilo que nós podemos dentro de cada um dos nossos papéis desenvolvidos na sociedade. Eu não precisaria colocar muito, porque talvez vocês no dia a dia já tenham percebido a questão da violência. Eu também não tenho dados para dizer com segurança que a violência ela aumentou por conta dos últimos eventos que nós vivenciamos como uma sociedade, eu digo, a questão de emergência de saúde pública, que forçou uma situação de isolamento social e etc. Eu não tenho números com relação para afirmar se esses foram os motivos, mas nós sabemos sim que nos últimos anos o fenômeno violência ele tem sido mais palpável. Nós estamos percebendo isso de uma forma muito mais clara, muito mais intensa, talvez pela dinâmica das informações, o fluxo rápido de informação, ou seja, se acontece um fenômeno de violência hoje numa escola estadual, lá em São Paulo, em 5 minutos ela chega aqui, coisa que talvez há alguns anos não aconteceria. Então isso nos dá uma impressão de que nós vivemos num estado de emergência. Parece que a violência se tornou uma coisa muito presente, muito palpável, muito intensa no nosso dia a dia. E os números, eles revelam isso. Por exemplo, foi feito o Fórum Nacional de Segurança Pública, fez um estudo minucioso. Ele não compreendeu todos os estados da federação, mas ele fez um recorte de pesquisa. Porém, nos estados em que ele fez em que foi possível realizar esse levantamento, eles chegaram à conclusão que 136,8 casos de violência contra crianças e adolescentes por dia no Brasil. Então veja, segundo essa estimativa, no dia de hoje, nesse dia que nós estamos aqui, 136,8, 137 ou 136, se arredondarmos para menor, crianças e adolescentes sofrerão algum tipo de violência. É um número expressivo. Constatou-se que entre 2019 a 2021, todos estão me ouvindo, inclusive aí no fundo, preferem que eu fique em pé ou tanto faz, né? Muito obrigado. Nesse estudo, cujo recorte foi 2019 a 2021, foram registrados 129.844 casos de violência. Vejam, os senhores e as senhoras, desses 129 mil, quase 130 mil, 73 mil foram de abuso sexual. Então, um percentual muito grande que revela, por exemplo, uma incidência maior desse tipo de violência nessa faixa. E aqui a faixa era de 0 a 17 anos. Pois bem, mas não é só a questão das crianças e adolescentes. Eu vou falar desses dois grupos, né? Crianças e adolescentes e mulheres, dando essa ênfase nesse público que eu penso que é o público que nós mais tratamos, que são crianças e adolescentes. Nós temos aqui, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, e aqui não é só mulher, criança e adolescente, mas a mulher de um modo geral, de 2000 a 2018, foi feito um levantamento de que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência física e sexual, praticada principalmente por um parceiro íntimo. Então, num grupo, segundo essa estimativa, de três mulheres, uma delas, em algum grau ou de alguma forma, nós vamos ver as formas de violência, elas foram vítimas de um tipo de violência.
Nós temos aqui também o Anuário da Justiça Brasileira de 2020, que diz o seguinte, que 30 mulheres sofrem agressão física por hora no nosso país. 30 mulheres sofrem agressão física por hora. Talvez nesse tempo da minha fala, 30 mulheres, irmãs nossas, de nosso país, a nossa pátria, sofrerão agressão física de acordo com essa estatística. Uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos e 3 mulheres são vítimas de feminicídio, que é um homicídio praticado contra a mulher a cada dia. Bom, esses são alguns dados só para a gente contextualizar essa questão da violência como um fenômeno presente e cada vez maior na nossa sociedade. Nós temos, pela definição legal, a própria lei, principalmente uma lei que eu vou trazer depois, que é a Lei 13.431 de 2017, mas outras também, a própria Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, elas definem violências. E isso é importante para a gente, lá no dia a dia, trabalhar com os mecanismos legais para reconhecer quais são as maneiras de violência. Então, quando nós falamos em violência, nós não temos apenas a violência física ou a violência sexual. O rol é maior, ele é ampliado. Então, veja, nós temos, por exemplo, uma definição de violência física, que é o que ofende a integridade física ou a saúde corporal. Eu vou lá e dou um tapa, dou um murro, um chute em alguém e ocasiono uma lesão de natureza física, na integridade física dessa pessoa. É uma violência física. Mas a lei reconhece também como violência a violência psicológica, definida como qualquer conduta que cause dano emocional, e a definição de dano emocional a gente tem que se socorrer dos psicólogos e etc., o dano emocional e diminuição da autoestima, por exemplo, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Discriminação, depreciação, constrangimento, humilhação, intimidação sistemática, por exemplo, que nós tratamos às vezes em questões dentro da unidade escolar, que são os bullings, né? Para vocês terem uma ideia, recentemente, o legislador ele colocou como crime a prática da violência psicológica. Então, o homem que sistematicamente ele provoca dano emocional a uma mulher, ele pratica um delito previsto no Código Penal. E uma lei nova dessa maneira, mas eu já tive a oportunidade, na nossa comarca aqui, é evidente que eu não posso falar nomes, né? Mas eu já tive a oportunidade de já promover uma denúncia contra um agressor por uma situação desse sentido. Era um ex-convivente, a mulher melhorava no tratamento, ela tinha uma questão psicológica, esse homem ia lá e fazia ela sofrer novamente tudo o que ela havia vivenciado, havia um retrocesso no atendimento dela, no tratamento dela, isso ficou demonstrado e aí ele praticou um delito. É uma forma de violência também. A violência sexual, que eu acho que ela é intuitiva, né? Nós sabemos aqui que seria qualquer conduta que constrange alguém a presenciar, manter ou participar de relação sexual, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, ou que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Esse ponto aqui é um ponto interessante para os educadores. Eu já tive ocasião de tratar dessa temática nas escolas, inclusive para alunos até de idade um pouco mais baixa, para conscientizá-los da amplitude da violência de natureza sexual. Então, às vezes se tem a ideia que seria só o toque, né, só alguma coisa referente à sua esfera íntima, mas, por exemplo, obrigar a presenciar uma cena de sexo, exigir o compartilhamento de uma imagem da sua intimidade, os famosos nudes e etc., são formas de violência sexual, que as nossas crianças e adolescentes devem estar atentos a isso, porque uma situação dessa pode gerar um dano maior, e se eles estão plenamente conscientes disso, que também são esferas de violência, ela pode já de antemão se posicionar contrária a esse tipo de abordagem, não é? Bom, nós temos no próximo slide, para falar rapidinho, a violência patrimonial, que também é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial de objetos, instrumentos, trabalho, documentos, bens e valores. Basicamente, em simples palavras,
quando o agressor ele priva, por exemplo, a mulher na sua relação dos bens necessários à sua sobrevivência, ou num processo de separação em razão de uma violência pré-existente no núcleo familiar, esse agressor faz de chantagem emocional, utilizando a questão patrimonial para causar algum tipo de constrangimento ou violência à própria mulher. A violência moral, muito comum, que é utilizada pela palavra, que se traduz através da calúnia, da difamação e da injúria. E aqui eu quero tratar também e eu vou falar um pouquinho sobre essa mais à frente, que é a violência institucional. E aqui é aquela praticada por uma instituição pública ou conveniada, capaz de gerar a revitimização. Nós vamos falar um pouquinho sobre revitimização mais à frente, mas são as formas de violência que eu posso praticar como promotor de justiça. Nós falávamos um pouquinho sobre a questão do discurso, da fala, que muitas vezes nós podemos traduzir, não de repente, intencionalmente, mas às vezes até sem querer, nós podemos fomentar mecanismos de violência através da nossa fala. Então, se eu, como promotor de justiça, um braço, como eu disse, do Estado, ao receber uma vítima de uma violência sexual, por exemplo, eu carrego para ela um discurso que vai intimidá-la, eu estou fazendo ela se tornar novamente uma vítima. É isso que nós falamos sobre revitimização. E isso é muito comum, porque nós temos, todos nós, as nossas concepções, as nossas formações, e nós temos que tomar muito cuidado no que diz respeito ao acolhimento das vítimas, para que nós não possamos, como instrumentos do Estado, professores, professoras, diretores, diretoras, como eu digo, promotor, delegado de polícia, juiz de direito, policial militar, causar um dano maior àquela vítima que já está vulnerável pela situação de vítima, mas que o Estado muitas vezes aumenta essa situação através do processo que nós chamamos de revitimização. Rapidinho, pessoal, como eu falei aqui para as professoras, eu vou tentar aqui correr, porque o assunto é bastante amplo, mas eu quero deixar um tempo para tratar da nossa atuação integrada e das perguntas. Mas é importante vocês conhecerem o ciclo da violência de gênero. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Ciclo da violência de gênero? Já ouviu, né? Lá atrás nós temos basicamente, é uma situação muito comum no contexto de violência doméstica e familiar. Antes de conhecer o ciclo de violência, muitas vezes, na atuação como promotor, a gente não entendia, por exemplo, quando a mulher que revelava uma violência, através de uma notícia na delegacia, ou através de outra porta de entrada, da revelação da violência, depois de um tempo, quando nós ingressávamos com a ação para punir o agressor, porque também essa é uma das nossas funções, essa mulher ela voltava atrás, muito comum, ela volta atrás, ela busca impedir com que o seu agressor, o seu algoz, ele seja punido. E às vezes, intuitivamente, a gente pensa, mas como isso? Por que assim, né? Ela foi até um determinado local, registrou o fato, agora tem um promotor cuidando da ação penal, que vai buscar a punição ela pode ter um efeito pedagógico, etc, etc e tal. Aí a gente busca conhecer o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele, basicamente, ele tem algumas fases que alternam entre momentos bons e momentos ruins. E ele tem basicamente 3 fases num relacionamento. A primeira fase é aquela em que talvez ainda não aconteceu uma agressão física, ou não houve a via de fato, não houve a lesão corporal, não houve o disparo de uma arma, não houve nada disso. Mas há um aumento da tensão no relacionamento entre homem e mulher. Ou num relacionamento guiado por questões de gênero nesse sentido. E nessa fase, o agressor geralmente ele começa a trazer ameaças e culpabilizar a vítima por insucessos no seu relacionamento.
E isso tudo gera um clima de tensão dentro da relação, que pode estar presente com ameaças, com calúnias, com ofensas e etc. A segunda fase desse ciclo já é o momento em que aquela ameaça ela se materializa em um ato físico, por exemplo, através de uma violência efetivamente praticada, uma agressão, um tapa, um chute, etc. Só que, geralmente, também nessa fase o agressor culpabiliza a vítima. Eu agi assim porque você me provocou ao descontrole. Então é uma segunda fase desse ciclo de violência. Geralmente nessa situação é quando o fato chega ao conhecimento de alguma autoridade pública, porque houve uma efetiva agressão. Porém, entra a terceira fase desse ciclo, que é a fase conhecida como lua de mel. Após a agressão, após o nível de tensão se aumentar e ele desencadear numa situação de agressão, o agressor ele ingressa numa outra fase do relacionamento que é conhecida como lua de mel, que é através do momento em que ele se posiciona de forma gentil, ele reconhece que errou e ele começa a se posicionar de maneira gentil, trazer flores, elogiar a mulher e etc. E é nesse momento que desperta na mulher a esperança de que aquilo que aconteceu foi apenas um episódio isolado e então ela retira as acusações ou não busca apoio nesse momento. Porém, como o próprio nome diz, ele é um ciclo que pode novamente entrar numa fase de aumento de tensão, prática de violência e lua de mel. Nós precisamos ter esse olhar. Nós não estamos aqui dizendo que a partir disso nós temos que buscar de todas as formas romper os relacionamentos aí. Não. Nós precisamos ter uma ideia para compreender a mulher a partir desse ciclo. E aí sim, na medida dos instrumentos que nós temos na lei e da rede de proteção, auxiliá-la, porque às vezes a mulher ela não consegue se desprender do ciclo de violência, não necessariamente porque ela não quer, mas às vezes é porque ela não consegue, por uma dependência econômica, por uma dependência familiar e etc. Aqui eu vou pular um pouquinho para tratar, quando nós falamos de violência, é muito importante nós falarmos de vítima, né? E eu já falei para vocês sobre a vitimização primária e a secundária. A secundária é aquela que eu mencionei como revitimização. O que é importante nós tratarmos nesse ponto em específico sobre vítimas? E aí eu chamo a atenção de vocês nesse aspecto, porque entra muitas vezes o nosso público, né, que são os alunos, as alunas que estão na escola. Veja, a vítima é aquela que suporta a prática de uma violência. Ótimo. Nós temos lá a pessoa que foi agredida, ela é uma vítima da agressão. Mas dentro da vitimologia, que é o estudo que estuda, que é o estudo que coteja, é o estudo que trata, que aborda a questão das vítimas, é apenas um tipo de vítima. Porque nós temos as vítimas indiretas. Então, por exemplo, as vítimas indiretas ou reflexas são aquelas pessoas que são afetadas pelo crime, ainda que elas não sejam os sujeitos passivos da ação violenta praticada. Então, veja bem, a criança que está sentada na carteira da escola, ela pode ser uma vítima. Mas como? Não tem marca, não sofreu lesão, mas ela é uma vítima reflexa, talvez, de uma agressão que está sendo praticada dentro da sua casa. Ela se torna uma vítima reflexa. Então, nós temos que ter esse olhar também a esse tipo de vítima. Veja, muitas vezes até a aplicação da pena a um agressor, ela causa uma vitimização indireta na família. Quando, por exemplo, você prende um agressor, retira o suposto ali, aquele que traz o sustento para a família, muitas vezes vai gerar uma vitimização indireta nas crianças, que não vai ter ali o provedor da família e vai precisar do apoio estatal para suprir essa carência. Então, são vítimas indiretas. Logo, nós podemos, no nosso dia a dia, na sala de aula, na promotoria, onde quer que nós estejamos, estar tratando diretamente com pessoas que são vítimas indiretas. Não porque elas escolheram ser vítimas, mas porque elas são alcançadas diretamente por uma violência praticada dentro da sua família, dentro de um outro meio ou local ou âmbito social que ela conviva. Eu quero tratar para vocês aqui, pessoal, rapidamente, a gente já vai depois partir para
Eu acabo falando muito, vocês me desculpam, viu? Eu vou acabar com o tempo da Lienda aqui, ela vai ficar brava comigo. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre um microsistema legislativo, para vocês conhecerem as leis que cuidam dessa temática, basicamente. E depois nós vamos falar de alguns pontos específicos da rede de proteção. Nós temos um sistema de proteção de vítimas especiais, esse nome vítimas especiais que eu coloquei aqui para ajudar a compreensão. Nós temos dois grandes grupos que nós estamos tratando aqui, tanto as mulheres, que eu já disse que são estruturalmente por uma questão de gênero, histórica, que deita raízes em toda a nossa formação cultural brasileira, e que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, e, obviamente, como é intuitivo, as crianças e os adolescentes também se tornam pessoas reconhecidamente vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, até a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, nós tínhamos uma outra doutrina, que não era a doutrina da proteção integral, no qual as crianças e adolescentes, que são aqueles que nós estamos tratando, eles não eram reconhecidos como sujeitos de direito. Então, eles eram objetos da proteção estatal. Mas a partir do Estatuto, a partir da própria Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles passaram a serem tratados como sujeitos de direitos. Eles têm direitos, têm deveres, lógico, mas são tratados como pessoas que são sujeitas, alvos de direitos reconhecidamente estabelecidos, tanto no nível constitucional quanto no nível legal. E o fundamento dessa proteção do Estado está lá na nossa Constituição Federal, que diz que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando, vejam, mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Então, o nosso Constituinte, ele estabeleceu na Constituição que é dever do Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Por isso que eu disse lá que o Estado, muitas vezes, ele pode também, a partir da sua omissão, contribuir para o aumento da violência, porque é dever do Estado criar mecanismos para coibir a violência. No plano das nossas leis, nós temos basicamente 3 leis que eu gostaria que vocês pelo menos conhecessem a finalidade delas, assim, o objeto dessas leis, no que elas tratam. Nós temos, como eu já disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumento, um dispositivo legal, uma norma legal, que trata de direitos, deveres também, das crianças e dos adolescentes, de 0 até 18 anos, ok? Eu penso que todos já conhecem essa lei, por se tratar de uma lei já bastante antiga, ela é de 1990. Mas, recentemente, não tanto assim, nós temos a conhecida Lei Maria da Penha, que ela trata exatamente da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós, atualmente, preferimos tratar como violência de gênero, porque é possível, inclusive, a aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, para hipóteses em que, em uma relação, até homoafetiva, há uma circunstância de violência que traz essa característica de violência de gênero, pode ser resolvida ou tratada dentro da Lei Maria da Penha. E, por fim, uma lei um pouco mais recente, essa sim, que é um desafio para todos nós na implementação, que é o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Essa lei, professores e professoras, ela trata de aspectos muito importantes e ela é uma grande inovação no nosso direito, porque é uma lei que cuida especificamente desse público, criança e adolescente, na perspectiva da violência. Então, quando nós falamos do ECA, nós não estamos falando apenas sobre violência. Lá no ECA existem mecanismos de promoção de direitos, mecanismos que tratam sobre a família, mecanismos processuais que tratam de procedimentos para adoção,
para colocação em família substituta, para prática de ato infracional e etc. A Maria da Penha também, nós temos lá instrumentos protetivos da mulher e etc, etc. O sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, ele veio tratar realmente de um sistema. O legislador jogou luz sobre essa questão e estabeleceu mecanismos. E eu costumo dizer que há aqui um microsistema, porque pela própria lei, ela deve conversar tanto com o Estatuto, quanto com a Lei Maria da Penha. Porque nós temos também meninas que são vítimas de violência doméstica e que elas devem ser tratadas não apenas sobre a ótica da Lei Maria da Penha, mas sobre esse sistema de garantia de direitos. Esse sistema de garantia de direitos, ele estabelece no artigo 5º, e isso aqui é importante vocês conhecerem, quais são os direitos e garantias fundamentais dos adolescentes e das crianças? Não. Isso aí você tem que recorrer lá no ECA, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela trata de direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes vítimas de violência. Mas que tipo de vítima? Todas aquelas que eu falei. Todas aquelas que eu falei. A vítima direta, a vítima indireta, a vítima patrimonial, a vítima psicológica, a vítima física e todas aquelas formas de vitimologia que eu mencionei. Então, são direitos e garantias fundamentais, por exemplo, receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, receber tratamento digno e abrangente, acolhimento, não é? Não é nossa função apenas encaminhar a situação para a delegacia de polícia, como nós vamos tratar logo mais, mas nós devemos oferecer para essa vítima um tratamento digno que impeça que ela seja novamente vitimizada e que vá contemplar todos os aspectos da vida dela. Como nós conversamos aqui em off um pouquinho, né? Quando a gente, usando a linguagem do caipira, quando a gente cavuca um pouquinho a situação, nós vamos perceber que aquele episódio de violência, ele revela outras carências, às vezes mais complexas naquele núcleo familiar. E essa lei, através da rede de proteção, busca oferecer a essa vítima esse amparo. Ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de classe, sexo, raça, etnia e etc. Eu vou aqui pular alguns pontos, depois eu posso até disponibilizar o slide para quem quiser, tá? Porque senão realmente eu vou entrar na área da aliene aqui às vezes. É muito interessante, dentro desse rol de direito, eu vou pensar aqui dois que eu julgo bastante interessantes, que é o direito de ouvir essas crianças e adolescentes vítimas. Inclusive respeitar o silêncio dela. É o que a lei diz. Às vezes, nós, aqueles que estão na porta de entrada, escola, colégio, conselho tutelar, às vezes a gente, diante de uma revelação inicial, a gente quer conhecer todos os detalhes da questão, mas naquele momento, a vítima, criança e adolescente, não quer exteriorizar detalhes. Não cabe a nós, e aí nós poderíamos causar uma situação de revitimização, insistir para que a criança fale detalhes da infração. Nós temos que encaminhá-la para escuta especializada, por exemplo, que é uma forma de acolhimento da vítima, para que ela aí possa ser tratada e etc. E a completa revelação ou a completa elucidação da infração fica a cargo da autoridade policial e, num segundo momento, do Ministério Público. Então, por exemplo, é um direito da vítima ser ouvida e, inclusive, se ela quiser permanecer em silêncio. E aqui também é interessante, ser ouvida em horário que lhe for mais adequado e inconveniente sempre que possível. A gente precisa respeitar também o tempo dessa vítima. Às vezes ela vai trazer uma revelação inicial do abuso, é muito comum, eu sei como que é, as pessoas que recebem essa revelação ficam desesperadas, os professores, os diretores da escola ficam desesperados, né? E agora, mas de repente ela vai conseguir falar num segundo momento, quando é encaminhado, por exemplo, lá para o CREAS, para uma escuta especializada, e aí ela se sente ali segura para revelar. Nós temos que respeitar inclusive o momento da vítima, porque para ela, gente,
A gente não consegue efetivamente mensurar em toda a sua dimensão o que passa na cabeça de uma vítima quando ela revela. Mas, pela experiência, a gente constata que se trata de algo extremamente difícil para a vítima tocar nesses assuntos, né? Então, nós precisamos ter muita cautela, respeitando o seu interesse em falar e o seu momento em que ela de fato quer revelar. Pois bem, aqui nós vamos falar, já caminhando para um encerramento da fala, sobre a atuação integrada da rede de proteção. É o que mais nos toca nesse momento. Essa lei de sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, lembrando, pessoal, professores, professoras, que essa lei ela conversa com as outras duas que eu falei, tá? Pela própria disposição da lei. Então, quando nós estamos falando de sistema de garantias, nós também estamos falando de Estatuto da Criança e do Adolescente e de Lei da Violência Doméstica. Ela diz: qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, que não existe na sua plenitude, mas nós temos, por exemplo, os DISC 100, por exemplo, que pode servir como instrumento, mas não existe exatamente um sistema específico para isso. Ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Então, aqui nós já temos a colocação de uma obrigação legal. Todos nós temos o dever de, à medida que nós conhecemos uma situação de violência, e lembrem sempre dos tipos diversos de violência que nós tratamos, nós temos o dever de comunicar o fato. Para quem? E aqui nós temos as portas de entrada. Então, uma questão que já pode surgir aqui: o Ministério Público, a promotoria, é o primeiro local em que se deve levar uma informação de violência? Pelo fluxo, não. A promotoria de justiça não é a porta de entrada desse tipo de comunicação. Em primeiro plano, nós temos essa escala, ou melhor colocando, esse fluxo que deve ser acionado: o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, e a gente já passa aqui, eu vou pular aqui, exatamente, o fluxo aqui. O Conselho Tutelar, ele tem, por disposição da própria lei dos sistemas de garantias que nós estamos tratando, ele aplica as medidas de proteção. Onde estão as medidas de proteção? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, se necessário alguma intervenção, seja pela inexistência do serviço, seja pela negativa da oferta de algum serviço por parte do Estado, aí sim nós vamos recorrer à promotoria de justiça. Ou não apenas sobre o aspecto do serviço. Se constatado, por exemplo, numa situação de abuso sexual revelado na escola, faça ali a revelação. Se chama, por exemplo, o Conselho Tutelar, de plano com o auxílio do CREAS, encaminha-se ali para a escuta protegida, que nós vamos tratar logo mais para encerrar, e constata-se que há necessidade, por exemplo, de retirar o agressor do seio familiar. Chega-se à conclusão que naquela circunstância a criança não pode voltar para a família, porque se ela voltar para a família vai acontecer uma situação pior. E aí então, a rede de proteção encaminha a situação para a promotoria, que a promotoria então vai ao Estado juiz solicitar, por exemplo, um afastamento do agressor do lar ou da convivência familiar. Esse é um exemplo de atuação. Outros poderão vir à medida que a gente for abrir para perguntas e respostas. Mas o que eu quero deixar claro é que existe esse fluxo. E a gente procura respeitar isso, para que tenha um bom atendimento. Então, se a escola recebe uma notícia, num primeiro momento, deve-se buscar o apoio do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não pode ficar desesperado também e já correr na promotoria. Eu tenho falado isso com eles muitas vezes também. Eu entendo, compreendo, sei que as revelações de violência, elas são muito dramáticas, né?
e a gente quer de qualquer forma proteger, mas o conselho ele dispõe de um rol de medidas que ele pode aplicar no primeiro momento, inclusive, por exemplo, encaminhar a situação para o CREAS, para que o CREAS faça, por exemplo, a escuta protegida. Não é exclusividade do CREAS fazê-lo, o próprio conselho pode fazer, e a escola, eu não sei como é que está a capacitação, né, se existe essa capacitação, porque a escola poderia ter uma capacitação também, para que algumas pessoas dentro da unidade escolar pudessem fazer essa escuta protegida, que eu vou definir que se trata, na verdade, de um acolhimento. E só num segundo momento é que nós vamos acionar o Poder Judiciário ou o Ministério Público para entrar com alguma medida. Por favor. Ótimo, então, a diretora, a senhora diretora, de qual unidade? Ok, a diretora do Akio Satoru, ela colocou aqui sobre uma questão muito importante, né, que é a existência dentro ali da própria unidade escolar, de pessoas que já recebem, né, essa notícia e já ouvem a criança dentro de um ambiente de acolhimento e no ambiente ali de referência, vamos assim colocar, né? E isso é muito importante. O que eu quero colocar dentro desse ponto que ela colocou com muita precisão é que nós temos o gênero escuta protegida. Isso, ótimo. Nós temos o gênero escuta protegida. Então imagine que fosse um grande círculo que nós tratamos de escuta protegida, que foi uma novidade que essa lei trouxe. Porque até então, na lei, havia muitos episódios, antes da lei, havia muito o episódio da revitimização. O que era isso? Gente, eu já trabalhei em processo, por exemplo, que a vítima tinha sido ouvida mais de 5 vezes sobre o mesmo fato. Então ela era ouvida, por exemplo, pelo professor que ela tinha ali uma referência, depois ela era ouvida de repente pela direção da escola ou por algum mecanismo pedagógico dentro da unidade escolar, aí se acionava o conselho tutelar vinha, fazia uma nova inquirição da vítima, aí a vítima, ou testemunha, tá? Porque a lei também cuida de testemunha, ela era levada para a delegacia, aí ali no pórtico ali da delegacia, na entrada, tinha ali o escrivão, ele já queria saber o que trata, para falar com o delegado, aí o delegado queria ouvir a vítima, depois, às vezes, ia para o promotor falava, não entendi muito bem o que ela quis dizer, volta para o delegado para ouvir de novo, e depois, no final, no processo, se marcava uma audiência para ela falar para o juiz. Não é brincadeira o que eu estou falando, acontecia. Agora, imaginem vocês, pessoas, né, não crianças e adolescentes que estão ali numa condição especial de desenvolvimento. Qualquer um de nós, numa situação dessa, se sentiria extremamente violado.
Uma vez que você teria que, em todas essas circunstâncias, reviver algo que lhe foi muito ruim. E é essa mentalidade, ou esse tipo de tratamento que a lei, ela quer evitar. Ela quer evitar. Então, ela trata da escuta protegida. A escuta protegida, ela tem esses dois aspectos. A escuta especializada, que está prevista no artigo 7º da lei, e o depoimento especial. No direito, na doutrina, a gente divide em mais um grupo, que é muito importante vocês saberem. Nós temos o momento da revelação do abuso. Depois, você pode ir para o momento da escuta especializada e, num segundo momento, depoimento especial. Mas espera aí, então me explica isso aí que eu não estou entendendo nada. Vamos lá. A escuta especializada, talvez o nome não foi muito feliz, né, Eliane? Quando falar em escuta, né? Porque a escuta, ela trata basicamente da proteção, do acolhimento da vítima. E não tem nada a ver com a necessidade de conhecimento do fato violência, com todas as suas circunstâncias. Conseguiram mais ou menos compreender? Então eu vou colocar, por exemplo, numa situação prática dentro da escola. A criança, ela está vivenciando um conflito, uma situação de violência dentro de casa. E eu sempre dou o exemplo da escola, porque se eu fosse colocar uma estatística, a maior parte das violências, elas partem, às vezes, de revelações feitas dentro da unidade escolar, talvez 80%. Né? Então, se faz, a criança, ela revela. Esse é um momento. Revelou, não é necessário ficar perguntando circunstâncias. Não é necessário ficar perguntando detalhes. Mas onde foi? Como foi? Com qual intensidade? Não. Revelou, nós vamos partir para o momento dessa escuta especializada. E a lei fala, por exemplo, que a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre uma situação de violência com criança ou adolescente perante um órgão da rede de proteção, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade. Qual é a finalidade da escuta especializada? Existe uma palavra que define: proteção. Então, você não vai, como diretor, como diretora, ou qualquer um dos agentes da rede de proteção, nesse momento se ocupar em detalhes da infração penal ou da violência praticada. Há revelação, nós ouvimos. Se houver a necessidade de alguma outra informação adicional para concretizar a proteção, se faz. Se não, faz com que foi revelado mesmo. E a partir disso, se faz os encaminhamentos. Se você teve a revelação, você é um professor, né? Vamos dar o exemplo da professora diretora de Urânia. Chega lá uma situação para ela. A criança ou adolescente já revelou o que aconteceu. Se ela aciona o conselho tutelar vem e quer ouvir de novo, não deixe. Não é necessário. Não é preciso. Entendeu? Então, aí você vai com o conselho tutelar e fala: olha, estou encaminhando para que se concretize a proteção. O conselho tutelar tem lá o seu rol de atribuições para aplicar as medidas de proteção. E dentro de um fluxo que foi desenhado, pode ser necessário encaminhar para a escuta especializada, que ali é um segundo momento em que vai se direcionar quais as medidas de acompanhamento para aquela criança. Por exemplo, o CREAS pode chegar e constatar que, apesar da violência praticada, não há necessidade, né, de um acompanhamento sistemático naquele caso. E aí então já dá alta, vamos assim dizer. Mas pode ser que, a partir daquela situação, seja necessário o encaminhamento para um psicólogo, seja necessário o encaminhamento para o psiquiatra, seja necessário o referenciamento da família no CRAS, para que o CRAS entre com as medidas de proteção social básica, e assim sucessivamente. Ou até mesmo, se for o caso, alguma medida mais efetiva que o Ministério Público deve fazer junto ao Estado juiz. Essa é a tônica da escuta especializada. E o depoimento especial, ele é um instrumento criado pela lei que nós praticamos lá no processo. Então, por exemplo, hoje não é mais o promotor e o juiz que vai ouvir essa criança.
Às vezes a gente fazia isso, mas no passado, ou adolescente, eu me recordo de audiências que eu participei, era muito difícil, porque eu não sei aqui quem já foi depor como testemunha num tribunal. A gente que está ali todo dia já acha meio estranho. Imagine para quem não vivencia essa realidade, chegar lá diante de um juiz, de um promotor, de um advogado, e às vezes o advogado na plenitude da defesa, que eu reconheço, na ampla defesa do réu, ele vai querer detalhar aspectos junto à vítima para extrair a defesa do seu cliente. Então é um ambiente difícil para a vítima adolescente, de modo que se evoluiu. Hoje há o depoimento especial, que é feito em uma sala adaptada para essa finalidade e por técnicos, sejam eles assistentes sociais, sejam psicólogos. Atualmente a gente lança a mão muito do setor técnico do fórum, mas qualquer pessoa capacitada para exercício dessa atividade, ela colhe o depoimento especial, promotor, juiz e advogados ouvem e aí toca o processo. Não há necessidade. A lei, ela visa exatamente. Então a vítima, em princípio, no mundo ideal, ela vai precisar falar basicamente sobre todo o fato uma única vez nesse depoimento especial. Nos outros é a revelação, é a proteção e lá na frente é a oitiva. Eu consegui trazer esse panorama claro para os senhores. Eu sei que é uma questão técnica, a gente tenta se esmerar aqui, mas basicamente o que eu queria colocar é isso. Existe uma rede, a escola faz parte dessa rede, né? Dentro desse sistema, a escola é uma porta de entrada. Nós temos o conselho tutelar, nós temos a saúde também faz parte da rede de proteção, nós temos as delegacias de polícia, depois, no segundo momento, o conselho tutelar comunica a autoridade policial para que seja dada a investigação, nós temos a promotoria nessas atribuições que eu já disse. Oi? Tem o CRAS também, o CRAS, toda essa rede de proteção, e aí eu quero deixar para vocês, muitas vezes, eu lembro uma vez que promotor novo, né, cheio de ideais, etc., eu fui promover uma vez uma reunião, CRAS, conselho, escola, etc. E tal. E não foi uma experiência, em princípio, muito boa para mim, porque eles começaram a brigar. Começaram a brigar, né? Minha função isso, a função aquilo. Então, assim, hoje em dia eu tenho dificuldade, eu penso muito bem em colocar todo mundo junto, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, é muito importante a atuação coordenada e orquestrada da rede. Cada um compreendendo a importância, a relevância e o momento da sua atribuição. Eu acho que isso é importante, faz a diferença. Não culpar, o conselho, a escola, o CRAS, o CRES não quer fazer, o CRES não quer atender. Não. Exatamente. É a gente buscar o trabalho orquestrado e coordenado em rede. Quando isso acontece, eu já trabalhei em outras cidades. Quando você chega numa cidade que a rede trabalha de forma coordenada, os resultados são muito mais positivos. Foi colocado, não sei se o áudio pegou, né? É a importância desse trabalho. De fato, cada um sabendo a sua função e o seu encaminhamento e a interlocução de informações, porque às vezes um caso que é novo para a escola, pode ser que já tinha sido referência lá no CREAS, por exemplo, né? E assim a gente vai caminhando. Já podemos partir para as perguntas, né? Ali tem Acho que eu não vou conseguir levar aí, Luiz, porque não sai. Isso, também.
Tem que aparecer na câmera, professor, não tem jeito. Que isso não sirva de desestímulo às perguntas, hein, pessoal? Pelo contrário. Bom dia a todos, a todas. Eu quero primeiro cumprimentá-lo pela brilhante fala, e acho que é muito bom, porque tecnicamente a gente enfrenta dificuldades. E na sua fala, doutor, o senhor se referiu várias vezes, inclusive no sistema de proteção, aí, à revitimização, que a gente sabe que é um dos problemas da pessoa chegar lá, ter que contar outras vezes, ou às vezes até a pergunta. Eu encaminhei uma pessoa conhecida para a delegacia agredida e ela chegou lá para dar o depoimento e perguntou: o que você fez para que ele te batesse? E nós tivemos um caso bastante conhecido e divulgado na ampla mídia, que é o caso da Mariana Ferrer, que gerou inclusive uma lei, a Lei 14.245, recente, bem recente, 2021, especificamente para a audiência de instrução e julgamento, porque ela sofreu uma violência muito grave na audiência de instrução e julgamento, com exposição de fotos de biquíni, de fotos em festa em que ela estava de minissaia, depois de estuprada, acusação de estupro. Então, acho que essa parte é uma parte muito interessante, porque nós não temos, apesar de toda a formação, nós não temos pessoas especializadas. Então, acho que nós temos que tomar todos os cuidados. Como é que o senhor orientaria a gente? Já falou um pouco na sua fala agora final, porque muitas vezes ela conta uma vez, conta 2 vezes, conta 3 vezes, e isso ocorre. Os cuidados que nós, como gestores escolares, deveríamos ter, embasados inclusive na legislação, porque muitas das pessoas que estão mesmo no meio jurídico, delegacias e tal, não sei se conhecem bem a lei e, se conhecem, não aplicam. Obrigado. Obrigado, excelente pergunta do professor Especiato. Bom, de fato, ele tem razão quando diz, e é um desafio cultural para que a gente possa, assim, comportamentos culturais, né, vocês são educadores, sabem muito mais do que eu, a gente não consegue transformar da noite para o dia, né? Ele é um desafio. Eu penso que a legislação ela vem para auxiliar e para tentar mudar esse quadro que é real. Realmente, é de verdade isso. Ainda há muita revitimização. A nossa função é essa, de trazer esclarecimento. Eu acho que eu já dei umas 3 ou 4 palestras, a Liane já deve ter falado sobre isso também. Nós estamos aí na luta, professor, para tentar trazer e despertar essa realidade da revitimização que ela acontece nas instâncias formais de controle social, delegacia, fórum e etc. A ponto de o legislador ter que colocar como crime a Lei Mariana Ferrer, ou seja, então, hoje, se uma autoridade policial, um membro do Ministério Público, um juiz de direito, ele causa essa revitimização intencionalmente ali, ele pratica uma infração penal. Como nós podemos evitar a revitimização na prática? Foi por isso que eu pontuei aqueles 2 aspectos, da questão da oitiva da vítima, respeitar o momento dela e nunca fomentar a revelação. Detalhes, é isso que eu falo, acho que um grande ponto é esse. E quando eu falo isso, eu não estou julgando, porque a gente quer saber para proteger, né? E muitas vezes para revelar quem que é o agressor, para responsabilizar essa pessoa. Eu trabalho com crimes de violência sexual, de abuso, etc. e tal, e todas as vezes que eu sempre mexe muito comigo esses casos, então a gente sempre quer responsabilizar um agressor, e aí em razão disso a gente quer muitas vezes ter o maior número de informações possíveis para possibilitar essa responsabilização. Mas a orientação que a gente dá, ou pelo menos que a gente tenta passar, a Liane depois, se ela quiser também com um olhar psicológico nos auxiliar, é no seguinte sentido, de não ficar instigando a vítima a reviver isso aí, né, a reviver essa memória, etc. Se ela quiser falar 1, 2 vezes, paciência, ouça, né, faça a oitiva dela ali. Só não estimule isso, só não fique instigando ela a fazer e proteja se outro agente quiser fazê-lo novamente. Como eu disse,
Às vezes, vai acontecer uma situação do conselho tutelar, e eu repito, não estou fazendo aqui juízo de conduta, só estou dizendo a questão que é ideal. O conselho chegar e falar, não, eu vou ouvir de novo, falar, não, eu já tenho as informações necessárias, vamos encaminhar para a proteção. Sabe? Coisa nesse sentido. Né? Se chega numa repartição policial, às vezes uma professora tem que acompanhar, embora não seja o caso, geralmente é o conselho, mas uma orientação que a gente dá para o conselho é nesse sentido, né? Proteger ali, para que não tenha necessidade de ser novamente ouvida, uma ou duas vezes, por um agente da rede de proteção ou um agente do Estado. Basicamente é isso, mas eu compartilho da sua preocupação, ela é muito comum em todas as esferas. Se eu fosse contar casos aqui, a gente ficaria bastante tempo, de coisas que eu já vi em audiência que eu falo, meu Deus, né? De perguntas, de situações, de que são as vítimas colocadas, mas eu acredito que no longo prazo, talvez a gente consiga mudar essa realidade. Mais alguém? Bom dia a todos, promotor. Eu gostaria que o senhor me explicasse uma situação que eu estou vivendo no meu colégio, minha escola. Eu recebi uma notificação, em março agora, para ressocializar um jovem, para colocar um jovem, garantindo a vaga dele. E na sentença, está escrito assim: no caso em apreço, o Ministério Público concedeu remissão ao adolescente como forma de exclusão do processo, requerendo, ademais, a aplicação de medidas de proteção, tendo-se em conta a constatação por intermédio da oitiva realizada que o adolescente é usuário de droga, não estuda, apresentando pouca motivação de vida e reflexão quanto a seus atos. Este jovem, ele não coloca em risco os demais alunos da sala de aula, do colégio, funcionários e professores? Se, neste caso, ele sendo um usuário de drogas, não seria mais justo o Ministério Público já colocar esse jovem numa clínica de recuperação? Essa é a minha pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, assim, é difícil para eu falar de casos em tese, né? Eu não tenho todos os elementos para dizer se é justo ou injusto nesse caso. Não sei se é uma posição minha, né, ou de algum outro colega do Ministério Público. A questão é que é importante deixar muito claro que que o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha sobre dois aspectos. E toda medida que se deve buscar, ela deve, no último grau, em última instância, promover, não a exclusão do jovem, mas a sua inserção, né? Não a retirada de direitos, mas a concretização de direitos. Então, essa questão da justiça e etc., ela vai partir de uma pré-compreensão do que é justo ou não. Então eu não vou entrar nessa seara porque, repito, eu não tenho todos os aspectos das circunstâncias do caso. Mas eu vou dizer o que ordinariamente acontece, por exemplo. É muito comum, às vezes, as pessoas acharem que o promotor ele tem muito poder, e não tem, a gente tem limitações legais também. Então, em uma circunstância dessa, o que é o oitivo informal? Só para a gente colocar rapidinho aqui. O adolescente pratica um ato infracional, geralmente não é um ato infracional de grande envergadura, etc., porque nesses casos a gente tem que promover uma ação para buscar a aplicação de uma punição. O promotor chama na promotoria para fazer o oitivo informal. Nessa oitiva ele vai conhecer o adolescente ali, inclusive tentar extrair outros elementos para além dessa prática da infração. Então eu vou dar um exemplo, né? Que acontece, o adolescente vai lá e desacata um professor. Eu entendo a situação dos professores e procuro, na medida do possível ali, defendê-los, né, sempre que possível. Mas esse episódio, ele vai revelar às vezes para o promotor lá, que é um adolescente que realmente tem feito uso reiterado de maconha, por exemplo. Aí tudo bem, a gente tem que encaminhar isso, né? Eu, como promotor, eu não tenho condições de encaminhar para uma clínica, porque eu preciso, pela lei, de um ato médico. Não é um ato jurídico, é um ato médico. Então, é possível, a partir dessa perspectiva, que eu encaminhe para um atendimento psicológico ou psiquiátrico como medida protetiva, e lá nessa sede, o profissional diga
que, olha, esse caso não é de tratamento na forma ambulatorial, a gente precisa realmente encaminhar para uma internação, para desintoxicação, etc. Aí a gente vai promover isso no segundo momento. Mas nesse momento da oitiva, a gente não tem meios para já definir isso, porque o promotor não tem os mecanismos médicos naquele momento, tá? Em alguns casos, realmente, a impressão que se nos dá é que a gente resolveria o problema, por exemplo, encaminhando para a Fundação Casa, que é uma forma de medida socioeducativa, que é a internação. Mas a lei estabelece quais são os casos em que cabe a internação. Não são todos, né? Então, por exemplo, a internação, ela pressupõe uma reiteração de comportamento, ela pressupõe a prática de um ato com violência ou grave ameaça. Então, a maior parte das infrações penais ou atos infracionais, eles não admitem a internação como medida socioeducativa. Então, a gente procura encaminhar esse adolescente para as medidas em meio aberto. Tanto as medidas socioeducativas, que são a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a reparação do dano, eventualmente, quanto as medidas de proteção. Então, a tônica é a medida de proteção. E para isso a gente vai investir naquele garoto, ou naquela garota. Mas nós sabemos que, a depender da circunstância, ele não vai aderir. Aí a gente parte para um outro momento. O que não dá é para a gente inverter a ordem da pirâmide e partir para as medidas de restrição e de alocação e de restrição da liberdade como medidas iniciais. Elas existem, mas elas são medidas alternativas. Aliás, alternativas não, subsidiárias. Procura-se primeiro assegurar os direitos do jovem, não é? E por isso essa interlocução. Pode ser que ele vai, e acontece, ele chega, a gente aplica essa remissão, mas ele continua dando trabalho, vamos assim colocá-la na escola. Num segundo momento, aí eu já não posso buscar essa alternativa, eu tenho que procurar outra alternativa existente na lei. Mas eu entendo o drama das unidades escolares quando tem essas dificuldades, né? E é para isso que a gente está aqui, tentando encontrar medidas, desenvolver e etc. Mas sempre com esse olhar, sabe? Às vezes a gente tem esse olhar, eu também, no seguinte sentido, puxa vida, é melhor de repente colocar numa instituição, às vezes buscar internação, porque eu resolvo um problema que pode atingir outros. Mas no longo prazo eu vou criar às vezes algum outro problema. Um exemplo, esse jovem que de repente está fazendo uso da maconha, etc., a depender da unidade que ele vai, ele pode ter um outro contato com outro tipo de jovem, etc., e tornar a voltar, às vezes, um pouco mais experimentado nisso, né? Pode acontecer, mas eu já tenho experiência também que a internação foi positiva. Então, não é uma matemática, é intrincado e depende das circunstâncias. Doutor, a minha pergunta é com relação ao Conselho Tutelar. Até há tempos atrás, um lugar bastante pobre, que todos os pais saem de madrugada para trabalhar e ficam o dia inteirinho fora. Então, a escola, para ter contato com os pais, é muito difícil. Inclusive, onde trabalha, nem telefone, não tem sinal, a gente não consegue. Então, o Conselho Tutelar sempre nos auxiliou. Então, precisava da presença do pai, o pai não está, o conselho atendia. Agora não atende mais. Não vão à escola. Só se for assim, por escrito, se mandar um ofício solicitando alguma coisa. Senão, não nos atende mais. O que foi que mudou? Pois é. Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta, excelente pergunta. Não, mas é verdade, é verdade. É difícil dizer, porque os órgãos são formados por pessoas, né? Então, por exemplo, vou tentar cortar na própria raiz. Talvez nem todos os promotores iriam vir aqui, por exemplo, trazer uma palestra. Sabe assim o que eu quero dizer, né? Então, assim, mas não quer dizer que ele é um mau promotor, não é isso que eu estou dizendo. E assim sucessivamente. Então, os membros de um conselho tutelar, eu tenho alguns com alta estima, porque eles se dedicam, não se esforçam. Mas eu já tive sérios problemas com alguns membros de conselho tutelar,
por conta de negativa, etc., de atendimento, etc., né? Porque alguns membros de conselho, eles são um órgão colegiado, têm a sua soberania, eles não são subalternos à promotoria, né? Não são a representação da comunidade. Eles têm autonomia para decidir. O que a gente pode fazer é rever as decisões, tá? Mas é um órgão da comunidade, como legitimamente eleitos, por isso que há uma eleição, há um princípio democrático em volta disso. Mas existem conselhos que são mais legalistas, então eles, olha, só vou fazer as medidas, a aplicação de medidas de proteção. Se não tem uma situação de risco, não vou ajudar, né? Eu acho que aí é difícil forçar, eu não tenho mecanismos para forçar nesses casos. A nossa tentativa é trazer essa conscientização da importância do trabalho em rede, não é? Mas se há uma resistência ferrenha no cumprimento disso, a minha orientação é que a escola busque outras medidas, entendeu? Busque outras medidas, porque se está tendo a negativa, e partir ali para o confronto, não vai surtir efeito, né? É o que eu diria. Nossa, hoje, né? A distância, né, Adriel? Então, o doutor Cleiton e a Aliene só podem ficar conosco agora no período da manhã. Nós vamos ouvir a Aliene, o seu Geraldo vai fazer a apresentação dela, tá? Pessoal, pela limitação do tempo do doutor Cleiton e da Aliene também, que ela não pode ficar tarde conosco, eu sei que, de repente, vocês teriam mais perguntas para o promotor, mas a gente, em decorrência do tempo curto deles aqui com a gente, nós vamos passar a palavra para a Liene, que eu agradeço muito, viu, Liene, a sua presença aqui para falar conosco também, do CREAS. Então, com a palavra, a Liene. Ligou? Tá ligado? Ah, então tá bom. Não sou muito boa em falar com o microfone, não. Eu vou tentar ser breve, né? Mas qualquer coisa vocês me sinalizam, porque quando eu vou falar de violência eu me empolgo, então pode ser que eu me empolgue um pouco demais, mas vou tentar ser breve. Eu gosto muito de falar sobre violência, eu vivencio isso, né, na minha atuação no CREAS, e porque no CREAS eu sou educadora social, e eu fico na parte de criança, adolescente e mulher, vítima de violência. E depois do CREAS eu sou psicóloga clínica, aqui em Jales. Então, eu vivencio violências, né, nesses 2 empregos aí. O CREAS, que só trata disso, praticamente, né, de direitos violados. E, gente, vocês não têm noção o quanto que é importante a escola. Por isso que eu fiquei muito feliz de estar aqui e da gente poder, até enquanto CREAS, fazer uma parceria, poder se unir, porque as crianças, os adolescentes, eles trazem muito sobre a escola. Tanto na clínica, eu percebo, eles vivenciam coisas nas escolas, eles trazem. A escola tem um papel muito importante em estar ajudando eles até a mudar o olhar para algumas coisas. Então, é muito importante. Eu também, né, sou de escola pública, como o Dr. Cleiton. Eu sou filha do Dom Arthur e é muito bom estar aqui hoje, né, com todos vocês. Mas, é sério, vocês me sinalizam se eu me empolgar. Eu não consigo falar de violência contra a mulher, que foi o que a Diane e a Meire até me falaram, né, que ia ser sobre gênero e tudo. Eu não consigo falar de violência contra a mulher sem falar também sobre violência contra criança e adolescente, porque está muito interligado. Inclusive, os direitos das crianças e adolescentes, eles começaram a ser vistos lá no passado, a partir dos movimentos feministas que começaram a denunciar violências domésticas, né, as violências ali no âmbito da casa, né, das pessoas com todos os membros ali da família. E aí, a partir disso, começou um olhar para a violência contra a mulher, para a violência contra crianças, adolescentes. E é uma coisa que eu aprendo muito com a educação, sempre. Apesar de eu ser psicóloga, eu faço mestrado em educação e o olhar assim, da educação, a importância que a educação tem
nossa, tá me ajudando muito a enxergar as coisas de uma outra forma. Eu acho muito lindo o trabalho que a educação tem como um todo e o quanto isso é importante. A gente teve um evento aqui também, na semana retrasada, sobre mulher, até para traçar um fluxo com a rede, porque o nosso fluxo de Jales, ele não está traçado, então a rede fica até meio perdida. A gente raramente recebe casos de violência doméstica, e a gente sabe que tem muito, porque eu até busquei uns dados, né, enquanto CREAS, em 2020, lá na Delegacia da Mulher, fui na Delegacia Seccional, e os casos são enormes, mais de 300 casos só em Jales, no ano de 2019. E eu falo, cadê esses casos, né, que não chegam no CREAS? E o CREAS é o órgão que vai acompanhar e que vai apoiar esses casos de violência. E cadê? Então, a grande maioria das violências, elas não chegam até esses órgãos, né? Até o CREAS recebe pouquíssimos. Esse ano vem recebendo mais. Mas a gente não recebia, e não significa que não tinha. Essas violências sempre existiram. Foi até um pouco também que eu aprendi com a educação, com o mestrado, né, em educação, que a violência ela é algo tão complexo, ela existe na nossa sociedade há tanto tempo, que se a gente parar para pensar, a gente carrega marcas muito antigas de violência. O Brasil, ele nasceu de violência, né? A colonização do Brasil pelos portugueses foi em cima de violência. Então, a gente, enquanto brasileiros, a gente nasceu do estupro de indígenas, de escravas, a gente nasceu da violência contra essas crianças, da agressão física. Então, a gente nasceu dessa forma, enquanto brasileiros. Então, a gente carrega isso, a gente carrega essas marcas. E vamos levando, né? Então, é muito importante que a gente consiga olhar para isso, né, para essa complexidade que são as violências. E acredito que na escola vocês podem perceber muitas coisas, né, através dos alunos. Porque, veja, às vezes eles estão sofrendo ali violências, mesmo que não seja diretamente com eles, como o Dr. Clayton falou, né, da violência reflexa ali, e eles acabam reproduzindo isso. Eles reproduzem essa violência. Por quê? É normal para eles. Eles vivem no meio disso e a forma que eles aprenderam de se relacionar com as pessoas, de ter interações com as pessoas, é na base da violência. Né? Em muitos casos, até que chegam até o CREAS. Então, a gente precisa olhar para a violência não simplesmente naquele ato que aconteceu ali dentro da casa, ou aquilo simplesmente que o aluno chega. Né? Muitas vezes, ele não tem mais o que oferecer. O que ele apresenta na escola, e eu não estou justificando, tá, um aluno violento, por exemplo, eu quero, né, tentar trazer um pouco do contexto. Aquilo que ele está demonstrando na escola é só o que ele tem dentro dele, é só o que ele aprendeu. Ele não consegue, de forma alguma, muitas vezes, oferecer outra coisa. E uma das vias principais do nosso cérebro para a aprendizagem é através da imitação. Então, os alunos, né, os adolescentes, as crianças, eles vão imitar muito o comportamento. Obrigada. Melhorou? Ah, agora eu estou me ouvindo no microfone. Desculpa, gente. E eu queria, na verdade, também trazer um pouquinho sobre o ciclo da violência que o Dr. Clayton falou, né? Que ele trouxe de uma forma mais prática, com termos. Quero falar um pouco sobre como que chega a esse ciclo de violência, para que a gente veja o quanto isso é naturalizado. É simples, é fácil para a gente falar, por que ela não larga, né, desse cara? Nossa, ela gosta de apanhar. A gente ouve muito isso. Mas a gente está olhando só para aquele comportamento específico que é a violência que a mulher está sofrendo. Ela vivencia muitas coisas ali dentro. Então, é muito comum os relacionamentos abusivos, né? Eles têm esse ciclo, tem o ciclo da lua de mel, tem o ciclo da tensão e tal. Mas tudo começa com um relacionamento amoroso que faz muito bem para a pessoa, porque os agressores,
eles não são uns monstros, como a gente imagina. São pessoas comuns do nosso dia a dia. São, muitas vezes, ótimos trabalhadores, ótimos colegas de trabalho. São pessoas comuns, né? Porém, fazem isso no âmbito doméstico. Então, essas pessoas, que são comuns, como todas as outras, se envolvem amorosamente, né, com uma mulher, por exemplo, e começa uma relação, até então, normal. E eles enaltecem muito a mulher, eles têm um relacionamento super saudável no começo. Porém, existem sinais de que isso vai acabar não dando muito certo, né? Então, existem alguns passos até chegar nesses ciclos. Então, tá lá um relacionamento, o que o agressor ele vai começar a fazer? Ele vai, primeiramente, tirando a mulher do contexto que ela vive. Então, ele vai tentar afastar ela dos amigos, afastar ela da família. Para quê? Para que a única coisa que ela tenha na vida seja ele. Então, ele vai ser o único ponto de apoio. Então, de que jeito, né? Ele vai falar, a sua mãe não gosta de mim? Essas suas amigas, elas... não sei, não estou gostando muito disso, parece que elas são contra o nosso relacionamento. Então, ele vai começar com frases nesse sentido, né? Ele vai começar a fazer com que a mulher fique um pouco contra essas pessoas que são do convívio dela e que fazem bem, para que ela vá se afastando. Depois ele começa, né? A agressão física, ela é uma das últimas coisas e, em muitos casos, ela nem chega a acontecer. Mas não é porque não tem agressão que não é violência. Até porque a violência psicológica, ela é terrível, né? Ela destrói a autoestima da mulher. Muitas, assim, a gente vê que não consegue recuperar. Principalmente sem um acompanhamento para isso. Então, ele vai começando a tirar um pouco da autoestima dela, ele vai humilhar ela em alguns momentos, mas depois ele pede desculpa, porque ele estava assim, estressado com o trabalho, não queria descontar nela. Então, são coisas sutis que vão acontecendo no dia a dia, vão virando rotina, né? E como todo relacionamento tem problemas, nesse começo, muitas vezes, a mulher não percebe que isso está se encaminhando, né, para um relacionamento, para uma violência, enfim, mesmo ela já estando sofrendo violências ali. Então, ele vai fazendo com que ela perca a autoestima, que ela se afaste das pessoas. Muitas vezes, em alguns casos, eles mudam de cidade, seja por conta do emprego do agressor, né? Seja, sei lá, qualquer motivo. Então, eles vão construir uma vida longe dos outros, ou pelo menos um pouco mais afastados. Então, o único ponto de apoio dessa mulher é esse agressor. Fora que, em muitos casos, essa mulher ela nem trabalha, ela não tem nem como se sustentar financeiramente, nem ela e os filhos. Algumas sim, outras não, né? Mas a gente tem que olhar para todo esse contexto. E aí, acaba sendo um relacionamento que essa mulher ela precisa, como se ela tivesse que pisar em ovos com essa pessoa. Porque tudo vai magoar, porque tudo ele pode ficar nervoso. Fora que é muito comum que eles joguem a responsabilidade para cima delas. Então, algumas coisas que acontecem, eles falam, você está doida, você está vendo coisa onde não tem. Então, começa dessa maneira sutil, que é difícil da gente conseguir identificar. E o que acontece ali nesse meio? Quando tem filhos, eles estão vivenciando tudo isso. Então, vamos lá. Como uma das formas de aprendizagem do cérebro é a imitação, o que acontece com esses filhos? Eles vão reproduzir. Então, é muito comum. Eu vejo muitas adolescentes novas, com namorados também, adolescentes, e isso já acontece ali, num relacionamento entre jovens. Elas acham natural o namorado não deixar elas saírem de short curto. É natural que o namorado seja ciumento. Ele é ciumento porque ele me ama muito. Então, assim, isso é natural para elas, né? É enraizado na nossa sociedade isso como um relacionamento.
muitas vezes na casa deles, nas famílias deles, o que essa menina tem? Ela tem ali, na casa dela, ou que seja, né, com outras pessoas da família ali, ela enxerga que o papel da mulher em um relacionamento é esse, né, o de ser submissa, o de que o homem tem que deixar ou não ela fazer alguma coisa. E qual que é o do menino ali? Ele está vendo esse relacionamento dos pais, ele sabe que o papel dele enquanto menino, né, homem em um relacionamento, é esse, como o do pai, por exemplo. Então, eu observo muito isso em adolescentes, né, inclusive na clínica, atendendo adolescentes, eles trazem tantas coisas nesse sentido que a gente tem que ir desconstruindo, e é difícil. Por quê? Nós nascemos disso, nossa sociedade, carregamos essas marcas, temos nas nossas famílias. É difícil se quebrar, porque é algo que está enraizado na gente. Mas é possível quebrar. Então, eu tenho relatos de algumas adolescentes de alguns projetos feitos nas escolas e que elas começaram a enxergar as coisas de outras formas. Eu vou até dar um exemplo meu mesmo, né, para não expor ninguém. Mas eu acho que eu estava no primeiro colegial, lá no Dom Arthur, e eu tinha um professor de filosofia que ele falava muito com relação à homofobia, machismo, e eu comecei a enxergar umas coisas que antes eu não via. E a partir do primeiro colegial, com este professor de filosofia, eu comecei a me interessar por esses temas, né, de pessoas dominantes na sociedade, pessoas submissas, maiorias sociais, minorias sociais, e, né, fui começando a entender, pesquisar. Hoje eu adoro falar de violência, né, não é uma coisa muito legal de vivenciar, porque é pesado trabalhar com isso, principalmente no CREAS. Chegam boletins de ocorrência que são horrorosos de ler, os relatos, são, assim, horrorosos. Mas eu entendi que, muito mais do que punir o agressor, eu percebo que essa vítima, ela precisa de um apoio. E não é que o agressor não tem que ser punido, né? Mas eu não tenho como punir o agressor, eu sou só uma psicóloga, uma educadora social ali no CREAS, e eu não tenho o que fazer com relação ao agressor. Mas muitas vezes a gente, enquanto sociedade, que já somos marcados por violência, a gente quer o quê? Que o agressor seja punido, a gente só quer pensar na punição dele, que ele sofra na cadeia, não sei o quê. Mas a gente esquece da vítima. A vítima, às vezes uma criança, um adolescente, uma família toda devastada por conta de uma violência, por conta de crimes, né, que aconteceram nesse sentido. E antes, muitas vezes, do crime em si, da violência, seja de um abuso, seja de qualquer outra violência, teve outras marcas por trás, teve sinais, que muitas vezes ninguém olhou para isso. E as pessoas que estão ali dentro dessa família, desse contexto, muito menos, eles não conseguem ver isso, porque eles entendem como algo natural. Então, eu trouxe um pouco do meu relato com relação à escola, porque, para mim, por exemplo, eu vivenciei essa mudança na minha vida, essa mudança de olhar. Então, é possível. E eu também vejo em outros adolescentes alguns projetos que as escolas fazem e elas começam a questionar, elas começam a pensar coisas que antes elas nunca tinham visto e elas começam a conseguir se posicionar. E isso é muito interessante, é muito lindo. Vocês não têm noção do poder muitas vezes, né, vocês não têm noção do poder que a escola tem sobre esses casos, sobre esses alunos. Eu entendo que é muito difícil, muitas vezes. Esses adolescentes, eles não são fáceis, os que sofrem muitas violências, normalmente é aqueles mais difíceis na escola. Mas, olha, às vezes um olhar, às vezes ouvir esse adolescente é significativo para ele, porque ele nunca teve isso. A gente tem adolescentes, crianças no CREAS, que elas nunca foram ouvidas. Nunca. Elas não sabem o que é isso. Elas cresceram desde bebê apanhando.
apanhando, sendo abandonadas, enfim, sofrendo vários tipos de agressões. E isso, né, lógico, aí depois acabam crescendo, aí aparece outro tipo de violência sexual. Então, assim, o que tem dentro dessa criança, desse adolescente, para ele oferecer na escola? Ele não vai ser aquele aluno respeitoso, muitas vezes, né? Porque tem uns que eles se fecham. Então, muitos adolescentes acabam se fechando, em vez de externalizar, eles se fecham e sofrem muito com isso. E acabam tendo, sei lá, depressão, por exemplo. Então, é muito comum esse fechamento também, assim como é comum eles externalizarem toda essa revolta. Porque eles aprenderam assim, é isso que eles têm para oferecer e é isso que eles vão oferecer. Então, a escola, ela tem, né, é claro, não tem que achar também que vocês, né, enquanto escola, vão dar conta de tudo, porque não vai, mas ter um olhar para isso, para essas violências, para esse contexto que esses alunos vivenciam, isso faz uma diferença gigantesca na vida deles. E a gente observa isso. Lá no CREAS eu faço grupo com crianças. E crianças que são abusadas, né, ou vítimas de qualquer outro tipo de violência. E tem crianças que, a hora que eu ia devolver, né, na casa, porque eu ia de van buscar elas, eu fazia questão de ir buscar e levar junto com o motorista. A hora de levar para casa, elas não queriam ficar na casa. Elas grudavam em mim, elas subiam em mim, grudavam e me falavam, não, tia, eu não quero ficar aqui. Me leva direto para a escola. Eu já ouvi isso. Elas queriam ficar na escola e não ficar na casa. E era, inclusive, uma criança que dava muito problema na escola e a escola não aguentava mais ela, né, esse caso específico. Mas, para ela, a escola era algo protetivo, era algo bom, melhor do que na casa dela. Então, é importante ter esse tipo de olhar. Muitas vezes, realmente, a escola não dá conta, porque são muitas as demandas que esses adolescentes, que essas crianças trazem, e eu compreendo também que a escola deveria ter profissionais capacitados para lidar com esse tipo de coisa, e a escola não tem. Então, pelo menos, o que professores, diretores, coordenadores, né, eu não sei o nome de todos os agentes aí da educação, mas o que vocês conseguirem fazer, olhar, ouvir, vocês não têm noção quanto isso já é grandioso para essas pessoas, né, porque são pessoas em desenvolvimento. E uma outra coisa, o Dr. Clayton falou sobre a revitimização, que é algo que, sinceramente, é muito dolorido, causa grandes prejuízos emocionais para essas vítimas. E eu queria só trazer uma reflexão com relação à revitimização. Vamos lá, eu quero que vocês fechem os olhos. Psicólogo gosta disso, né, dessas coisas. Eu quero que vocês fechem os olhos, fiquem quietinhos, né, fiquem, né, tranquilos aí, e pensem, de olhos fechados, só pensem, tá? Em alguma experiência sexual que vocês tiveram que foi boa, que seja prazerosa, que vocês gostaram de ter vivenciado. Então, quero que pensem, só pensem. E agora, acho que todo mundo lembrou de alguma coisa. E agora eu vou escolher alguém para contar para todo mundo dessa experiência. Calma, mentira. Mas é mentira, calma, não me batam. Olha só o que aconteceu aqui, né? Só para vocês entenderem um pouco da criança ou do adolescente que sofre violência sexual, enfim. Vocês são adultos, vocês pensaram em experiências boas,
E eu falei que eu ia escolher alguém e todo mundo desesperou. E é uma experiência boa. Agora, imagina a vítima de um abuso sexual, que tem que falar, que as pessoas perguntam e questionam e querem detalhes. Imagina. E não foi algo bom ainda. Foi algo destrutivo. Então, imagina ter que ficar vivenciando isso todas as vezes. Eu estudo muito essa questão da revitimização, porque o meu mestrado eu estudo a violência sexual em meninas e as revelações dentro das escolas. Porque as escolas é o lugar que eles confiam e às vezes passam a maior parte do tempo. E tem muito, né? Tem muito, nossa, muito caso de revelação nas escolas. E eu gosto de estudar sobre isso, de entender. E, gente, um abuso sexual, além dele causar coisas, né, impactos aí destrutivos, porque essa criança ela vai pegar a culpa do agressor para ela, até porque ele também instiga que ela é culpada, que ela tem que guardar segredo, mas ela internaliza para ela essa culpa. E muitas vezes cresce sendo culpado por tudo, né, imaginando que possui uma culpa e vivenciando, muitas vezes, além de um abuso sexual, violências ou até um relacionamento abusivo dos pais, da mãe com o padrasto, dos avós, enfim. Gente, o que essa pessoa vai ter para oferecer para vocês na escola? Não dá. Né? No começo, qual que é o nome do senhor? André, desculpa, usar você de exemplo. Falou, né, sobre o respeito, que é importante ensinar o respeito, tudo. E é interessante isso, é legal ter esse olhar para eles, né, de respeito, porque respeito, muitas vezes, são coisas que eles nunca viram. Se na escola eles começam a ver, a entender, a ser olhados de uma forma mais respeitosa, isso pode fazer uma diferença ali. Né? Então, é muito importante que a escola tenha esse olhar e compreenda realmente a violência não só como aquele ato em si, mas sim toda a complexidade que essa violência tem. E que a gente observe que, poxa, a gente também é fruto, né? Nós somos frutos dessas violências, né? Que o Brasil foi construído, enfim. A gente também carrega, muitas vezes, na comunicação essa violência. Até de manhã que eu estava aqui, que eu estava adorando, inclusive, teve alguns exemplos, né, de como a gente fala com a pessoa, o quanto isso também é uma forma ali, é uma comunicação mais violenta. A gente internalizou isso. A gente a gente naturalizou a violência no nosso dia a dia. Então, a gente precisa olhar para isso, para que a gente possa pensar em como sair dessa. Porque não é fácil, mas não é impossível. E acho que a educação infantil é, sim, uma forma muito importante de começar isso, mas acho que os adolescentes, né, a educação, aí, nem que seja no ensino médio, é algo que também não pode não pode passar despercebido, porque tem diferença. Né? Que seja no ensino médio, por exemplo, que eles tenham um pouco de respeito, de um olhar mais para o contexto e com menos julgamento, que seja no ensino médio, mas que eles tenham uma experiência, pelo menos, assim, na vida. Porque muitos não têm isso em casa, em qualquer ambiente, né, assim, que eles frequentam. Então, é só para a gente pensar um pouco sobre isso, e eu não vou ficar falando muito mais, não. E então é isso, gente, que o tempo também está curto. Pessoal, eu vou pedir se vocês podem ficar um pouquinho mais, que tem gente pedindo para fazer perguntas para vocês, tudo bem? Mas antes de passar para as perguntas, né, eu queria aproveitar e agradecer ao Dr. Cleiton e a Liene, né, em nome aí da gestão, depois o Geraldo vai fazer a fala dele, né, mas minha e da Dijane, né, e do Silvio que não está. Porque vocês falaram coisas que a gente fala com outro olhar, né? Então, o olhar de vocês melhora o nosso aqui das escolas, nos ajuda a enxergar melhor.
vocês falaram de acolhimento, vocês falaram de comunicação não violenta, vocês falaram de escuta ativa, que são os temas aqui que norteiam o Conviva. Então, quando o Dr. Cleiton chegou, que a gente conversava, na verdade, eu não conhecia, eu nunca tinha visto o Dr. Cleiton, né? Mas quando a gente começou a conversar, a gente falou, quanta coisa tem em comum, né? Eu pensei, né? Com a Aliene também, quando ela chegou e veio aqui falar do CREAS, ela tinha falado alguma coisa antes, a gente pensa assim, nossa, quanta coisa que tem em comum e quanta coisa que eles trazem de novo para nos ajudar. E com certeza o que vocês colocaram também trouxe uma outra visão aqui para eles daquilo que acontece. Então, olha, fica o nosso agradecimento, né, Dijane, aí da gestão regional aí, porque vocês, assim, vieram ao encontro daquilo que a gente precisava, mesmo sem a gente ter combinado antes, vamos dizer assim, né? E eu vou passar, então, para algumas perguntas, né, gente, que já é meio de pouco, a Maria Aparecida pediu, né, para a fala. Maria Aparecida, venha. Bom, primeiro, né, agradecer a palestra, que foi maravilhosa. Agradecer a palestra, né, do doutor e da psicóloga, que foi maravilhosos. E eu fiquei questionando na minha cabeça que a nossa sociedade está doente. Porque eu fiquei me perguntando, queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito. Nós falamos das vítimas, né, até agora. Mas eu fico pensando, por que tem tantos agressores, tantos abusadores dentro das famílias, dentro das nossas casas? Alguma coisa está errada, né? Para a gente estar tendo tantas pessoas abusando dos filhos, né? Abusando de outras crianças. Então, eu fiquei pensando muito a esse respeito, né? Porque você está trabalhando na sala de aula com as meninas e tem os meninos, que às vezes são abusadores, vão se tornar abusadores, estão sendo abusados também. Então, se tanto o senhor quanto a Aline quisesse me dar uma palavrinha sobre esse aspecto. Muito obrigada. É difícil, hein? Acabou, respondi. Não, existe, né, todo esse contexto. Os abusadores, eles foram, né, crianças um dia, eles foram adolescentes um dia, e muitos deles, isso é provado, vivenciaram situações assim. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar, não só para as vítimas realmente, mas para esses adolescentes que estão agredindo ou que estão sendo grosseiros com o professor, que respondem. Gente, o que será que tem? O que esse adolescente vivenciou? Muitos abusadores, muitos agressores vivenciaram situações assim parecidas. Né? Claro, muitos não sofreram em si a violência, mas eles viram a mãe passando por isso. Eles viram a avó passando por isso. É um modelo que eles têm de sociedade, de relação. Como que eles não vão se tornarem isso se eles não têm uma outra noção de sociedade, de relação, de relacionamento como um todo? Sabe? É muito difícil a gente... eu gosto muito de olhar para o contexto de uma violência, porque eu também quero que o agressor seja punido. Também quero, né? Nada justifica. Mas, gente, o que levou a isso acontecer? Algo aconteceu. Claro, hoje ele está nessa figura de agressor e ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas e antes, quando ele era uma vítima? E antes, quando, mesmo que ele não sofreu a violência ali, concreta nele, tudo aquilo que ele vivenciou na casa dele, no ambiente familiar, em qualquer ambiente que ele frequentava, muitas vezes a gente não olha. Né? Então, esses adolescentes que respondem professores, que são agressivos, que dão trabalho, muitas vezes, na grande maioria, são os que a gente mais precisa olhar. O que a gente mais precisa ter uma atenção para esse contexto. Ele está pedindo socorro,
ele está demonstrando o que ele tem. E se ele está fazendo isso na escola, imagina o que tem dentro dele. Né? Então, acho que a violência, o agressor, ele se torna um agressor devido a tudo isso que tem na nossa sociedade, que foi realmente... Ele aprendeu isso, ele não aprendeu algo de outra forma. Claro, tem exceções, né? Tudo tem exceções. Mas a grande maioria... Sim, é uma forma. Claro, vai ser punido agora, né? Precisa, a gente torce para isso. Ah, o adolescente, sim. É uma maneira. Uhum. Sim. E quando o adolescente agride um outro adolescente, ele cometeu um ato infracional, a gente também olha para isso, né? Não justifica. Mas olha o tanto de sinais que esse adolescente, às vezes, estava dando antes de cometer a violência ali com o outro. Não, é melhor ouvir o psicólogo, né? Porque a gente que está no direito, a gente é formado para, muitas vezes, atuar na repressão e nas consequências, e a gente não tem muita informação para tratar com relação às causas, né? E as causas da violência, elas são as mais diversas possíveis, né? Aí envolve aspectos sociológicos, a gente poderia ficar aqui para trazer uma resposta, né, para a senhora. Eu acho que é difícil nesse aspecto, que a gente não teria uma causa para dizer, né, por que a sociedade está assim. Por que a sociedade chegou a esse nível, ou se a sociedade já era assim e agora nós temos mais visibilidade. Eu sinceramente não sei dizer, né? Eu acho que a gente pode, a partir de cada um, né, tentar alterar isso. Eu acho que esse é o grande desafio para cada um de nós. Cada um tem as suas convicções religiosas, as suas convicções sociais, etc. Mas uma coisa que a gente conversou naquela reunião, que a professora Rivane estava, e eu aplaudi o que ela colocou, e eu concordo, e tenho refletido muito sobre isso, é a gente, a partir de nós, tentarmos trazer uma cultura de tolerância, né? Talvez um grande ponto da nossa sociedade, que a senhora disse, a sociedade está doente, eu vejo nessa perspectiva também, embora eu não possa afirmar cientificamente as causas, mas eu vejo uma sociedade doente porque é uma sociedade que está se tornando intolerante. Então as pessoas têm dificuldade de sentar para conversar, as pessoas têm dificuldade para ouvir, ninguém ouve, todo mundo quer falar, né? E aí a partir dessa perspectiva talvez a gente possa, e cada um de nós, e aí a educação, como foi colocado por ela, eu acredito muito também, pode ir alterando. Então a gente, na medida do possível, vocês como reprodutores e pessoas que têm essa influência mesmo na formação de caráter e de formação de cidadãos, tentar trazer essa importância da tolerância, da diversidade, da conversa, do diálogo, do respeito, né? Porque a gente, a partir disso, tenta mudar essas realidades e tornar menos doente essa sociedade que a gente vive, né? Eu acho que na fala da Liene, do doutor aí, em resposta a Maria Aparecida, fica evidente uma coisa, né? A sociedade está doente, as vítimas estão doentes, os agressores também são doentes. E quando vocês falam isso, vocês estavam falando, eu me lembro da escola, que quando a gente pensa na vítima de bullying,
que a gente às vezes atua muito com a vítima, mas a gente se esquece que o autor do bullying é também alguém necessitado de ajuda, que ele faz aquilo, quando a gente conversa com aquele aluno que é autor de bullying, ele tem muitas dores armazenadas ali, guardadas, querendo explodir. E quando ele faz aquilo, muitas vezes é um pedido de socorro, né? E se não cuidado, esse autor de bullying pode, no futuro, ser um agressor adulto, né? O senhor Geraldo vai fazer uma pergunta. O senhor Geraldo até que vai falar, então, já que é para ele, senhor Geraldo, pode falar. Olha, foi para o senhor Geraldo, mas eu vou até falar alguma coisa, né, em nome meu e da Dijane. Ela está falando de um programa chamado Psicologia Viva, que os diretores marcam encontro com os psicólogos, é online, e o psicólogo atende. A equipe escolar atende alunos. Você já atendeu no Psicologia Viva? E olha que eu e a Dijane, a gente tem aí suado para pedir, porque tem escolas que não marcam. Então, depoimento da Sônia aí. Marquem o Psicologia Viva, gente. Acho que a gente perca. Eu tenho escola com 40 horas que não marcou nenhuma hora esse ano. E tem a Sônia com 28 pedindo mais, tá? Marquem. Eu vou levar a sua reivindicação, tá? Para ser mantido. Vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Cleiton. Doutor, se nós recebermos uma denúncia contra abuso de criança ou adolescente, uma denúncia anônima, o fluxo é diferente de uma denúncia explícita? Excelente pergunta, né? Porque pode acontecer. Mas a denúncia anônima, ela deve ser encaminhada para a autoridade policial. Entendeu? Porque atualmente a denúncia anônima, pela jurisprudência, etc., ela não pode sequer dar margem à instauração de um procedimento oficial. Né? Se reconheceu que a denúncia anônima ela só pode ensejar diligências investigativas para constatação. Então, como não cabe à escola, nem ao conselho, nem ao CREAS, nem ao CRAS, o ato de investigar, a orientação é no sentido de encaminhar isso para a autoridade policial, para que ele faça ali, né, algumas diligências iniciais, e se acaso confirmados esses elementos, instaure um procedimento investigativo, um inquérito policial, e aí no bojo desse inquérito policial, se detectada ali a vítima e etc. e tal, aí a própria autoridade policial pode também fazer os encaminhamentos de escuta, de orientação e etc. Tá? É muito importante essa pergunta porque pode acontecer, né? Tanto anônima no sentido da autoria e etc. e tal. Pode ser no Disque 100. O Disque 100 ele sempre cai, né? Quando às vezes ele cai nos órgãos de proteção, cai no conselho, cai na delegacia, cai na promotoria. E se vem uma notícia anônima só com um fato criminal, a própria promotoria também encaminha para a delegacia. E à medida que os elementos vão sendo reunidos, aí se faz o encaminhamento. Aí meio que inverte a situação, né? Meio que inverte, mas muito boa pergunta. Pessoal, nós já até extrapolamos bastante, né, doutor, o tempo que a sua assistente nos deu, né? Mas foi muito bom, né? Foi assim, enriquecedor. Eu tenho certeza que as equipes escolares aqui gostaram bastante, né? E a gente espera poder continuar contando sempre com vocês. Às vezes a gente não sabe o que fazer e a gente aí, essa ajuda aí de vocês, né? Muito obrigada mesmo, né, Dijane? Tem um óculos perdido ali, se for de alguém, tá com a Dijone, tá? E eu vou passar então para o senhor Geraldo fazer a finalização do período da manhã e os agradecimentos aos nossos palestrantes. Eu gostaria que, em nome da diretoria de ensino, em nome das escolas, dos diretores, vices,
agradecer imensamente aqui as suas informações, da Liane, junto às nossas equipes. É de suma importância ter essa parceria com vocês, tá? Tanto para a diretoria de ensino, para o Conviva, para os diretores, para os vice-diretores. Então, nosso muito obrigado a vocês, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os dois. Muito obrigado a vocês, viu? Pessoal, volta comigo e com a Dijane à tarde, 13h45, tá bom? Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar